Fala, meu povo, estou aqui de novo. Voltando então com as gravações, voltando com a nossa segunda aula sobre emancipação política do Estado do Paraná. E nessa aula nós chegaremos a finalmente análise de quando que este território que conhecemos como Estado do Paraná virou efetivamente uma localidade com o nome de Paraná. Porque, como vimos na aula passada, nós tínhamos uma comarca instalada nessa região. E era uma comarca, era uma localidade que estava sob a jurisdição paulista, sob a jurisdição de São Paulo. E é exatamente esse fato que fez com que os paranaenses ficassem insatisfeitos por uma série de problemas que nós vimos na aula passada e fez com que eles colocassem realmente em prática o plano da separação, o plano da emancipação, o plano da autonomia. Antes de mergulharmos no conteúdo, não esqueça de curtir o nosso vídeo se essa aula contribuir para o seu conhecimento. Não esqueça de se inscrever no canal e, como eu sempre falo nas aulas, espalhe o conhecimento, não seja egoísta. Se você assistiu a aula, se essa aula contribuiu para o seu desenvolvimento, se essa aula te ajudou e você sabe que ela pode ajudar outras pessoas, espalhe. Não deixe o conhecimento só para você. E, de novo, reforçando, é sempre importante, não esquece do like e não esquece da inscrição no canal, beleza? Vamos lá. Como estávamos analisando no final da aula passada, havia explicado para vocês, por uma série de circunstâncias, eu não vou ficar revisando tudo que nós vimos na aula passada, porque o vídeo está aí em nosso canal. É só você assistir quantas vezes você quiser, assistir de forma pausada, assistir com uma velocidade mais rápida. Então eu não preciso ficar retomando, eu não preciso ficar relembrando, porque já está registrado. Enfim, nós havíamos visto que em 1843 o projeto de emancipação ele foi retomado por uma série de circunstâncias. Mas o que acontece? Esse projeto ele foi aprovado? É claro que não. Como nós havíamos analisado na aula passada, a emancipação dessa região que hoje é o Paraná não era, sob hipótese alguma, de interesse dos paulistas. Então, os deputados paulistas e os políticos paulistas, eles fizeram de tudo para que esse projeto não fosse levado à frente, não tivesse prosseguimento. Então, essa retomada, para a infelicidade do povo paranaense, ela não teve sucesso. Então, em 1843, nós temos uma retomada, mas infelizmente, para o paranaense, nós tivemos um insucesso. Professor, mais um insucesso, mais um insucesso. Nós vimos na aula passada que foram várias tentativas e sucessivas tentativas sem sucesso. Mas agora chegou o momento que estávamos esperando. Galera, por uma série de circunstâncias, ao longo de 1843 até 1853, nós tivemos um momento chave, que é o mês de agosto, na metade do século XIX, em 1853. Devido a uma série de circunstâncias, devido a uma série de negociações, inclusive com o próprio imperador, com o Dom Pedro II, nós tivemos, para a felicidade do povo paranaense que queria a autonomia, o projeto de emancipação sendo aprovado para as discussões no dia 2 de agosto. Presta muita atenção no que eu vou falar agora. Você está vendo que nós temos 3 palavras logo à frente de 3 datas. Então presta atenção. 2 de agosto, aprovação. 29 de agosto, sanção. E 12 de dezembro, 19 de dezembro, a instalação. Então vamos lá. 2 de agosto, aprovação. 29 de agosto, sanção, e 19 de dezembro do mesmo ano, 1853, a instalação. Como assim? Imagina que você está fazendo uma questão e a questão cobra o seguinte: o projeto de emancipação da província paranaense foi aprovado para as discussões no dia 12 de dezembro. Está errado. Por quê? Porque o projeto ele foi aprovado para as discussões no dia 2 de agosto. Ele teve a sanção do Dom Pedro II, olha que importante, ele teve a sanção, ele teve a aprovação do Dom Pedro II no dia 29 de agosto. Então nós podemos falar que no papel, a sanção de finalmente a emancipação do Paraná
ela aconteceu no dia 29 de agosto. Mas por que que o dia 19 de dezembro é tão falado? Inclusive, é nome de ruas. Nós temos uma rua em Maringá chamada 19 de dezembro. Por que que esse dia ele é tão enfatizado? Porque nesse dia aconteceu a instalação. Aconteceu realmente a inauguração do que seria a província do Paraná. Lembrando que nós estamos falando de província e não ainda do estado do Paraná. Vocês estudam em História do Brasil que essa denominação estado, ela só veio a partir do momento da proclamação da República, na primeira Constituição Republicana que nós tivemos no ano de 1891. Até esse momento, nós chamávamos as regiões brasileiras de províncias. Inclusive, acredito que vocês estudam em geografia ou até mesmo em história do Brasil a diferença conceitual de província e de estado. Vocês com certeza devem estudar, e eu vou falar agora de uma forma bem resumida, bem grosso modo, que estado tem mais autonomia do que uma província. Uma província está muito ligada ao governo central, enquanto a denominação de estado faz referência a uma localidade com mais autonomia. Mas esse é papo para uma outra aula, isso é papo para um outro vídeo, quando talvez inauguraremos aqui em nosso canal uma playlist de conceitos históricos, explicando todos os conceitos. Enfim, vamos lá. Então eu havia falado para vocês que o projeto foi aprovado, finalmente vai para as discussões no dia 2 de agosto. E até que, enfim, para a comemoração do Paraná, no dia 29 de agosto, nós tivemos a sanção do Dom Pedro II, que era o nosso imperador, através da lei número 704. Ah, professor, eu preciso decorar o número da lei? Decore, nunca é demais. Pode aparecer na sua prova. Você pode ter um examinador detalhista que ele coloca o número da lei, beleza? Bom, aprovou. Agora temos Paraná. Agora não tem erro, agora está separado, agora está desmembrado. Mas o que acontece? Nós precisávamos da instalação, nós precisávamos de uma capital, nós precisávamos, inclusive, de um governante. Ah, um governador, professor? Não, nessa época é chamado de presidente da província. E tudo isso é concretizado no dia 19 de dezembro, com a instalação em Curitiba, para infelicidade de Paranaguá. Paranaguá não gostou, Paranaguá queria ser a capital, mas por uma série de circunstâncias nós tivemos a instalação em Curitiba. Então presta atenção, no dia 19 de dezembro acontece a solenidade de instalação em Curitiba e a posse do primeiro presidente da província, Zacarias de Góes e Vasconcelos. Professor, então a gente pode considerar esse primeiro presidente como se fosse um governador? Pode. E esse cara é o Zacarias de Góes e Vasconcelos, que já era muito conhecido na estrutura, no cenário político brasileiro, já havia sido, inclusive, presidente de província em outras províncias brasileiras. Então, aqui nós não estamos diante de um paranaense efetivamente. Nós estamos diante, claro, de um brasileiro, mas de um brasileiro que vem a administrar a província que estava recém-criada. Professor, então nesse momento, em Curitiba acontece essa solenidade, tem a posse do primeiro presidente da província, e é nesse momento que nós começamos finalmente a chamar esse local de Paraná? Sim. E o que significa Paraná, professor? Fala para mim. Aí nós temos uma série de vídeos que mostram muito da história paranaense, inclusive um desses vídeos, lá no comecinho da playlist, fala sobre o nome, por que se chama Paraná. Bom, entre as ações desenvolvidas pelo Zacarias de Góes e Vasconcelos, nós temos a construção de uma série de estradas, inclusive isso era bom para a infraestrutura e também para o escoamento da produção paranaense, e nós tivemos algo importante, ele dividiu a província paranaense em 3 comarcas de administração, a capital Curitiba, a comarca de Paranaguá e a comarca de Castro, beleza? Bom, pessoal, então assim nós encerramos a nossa aula sobre a emancipação política paranaense. Espero que tenham entendido o processo, espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e nos vemos na próxima aula. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo e agora não pararemos mais, tá? Agora é aula todo dia, beleza? Até mais.